no Brasil, então, o Inmetro, que faz esse papel que o Bureau Internacional faz no mundo, né? E de tempos em tempos, então, o Inmetro divulga o quadro geral de unidades de medida no Brasil, um documento, né? Onde as grandezas são definidas, além das definições, tem como que elas são escritas, pronunciadas e quais são os símbolos adequados para representar as unidades de medida. Então, para as 7 unidades de base, está aqui, né? Para a unidade de comprimento, é o metro, né? E o plural, metros, o símbolo M minúsculo, e assim por diante. Aí você veja aqui que para massa, ó, tem o quilograma com K e o quilograma com o QU. As duas formas são admitidas, né? E aí, aqui, ó, o ampere, né? Ampere é a palavra que deriva do nome do sujeito que trabalhou com a eletricidade, né? Só que o nome dele é escrito com letra maiúscula. Quando você escreve o ampere com letra minúscula, né? Você está se referindo à unidade de corrente elétrica, né? E o plural, amperes, né? Sem o acento que no nome da pessoa, do ampere, né? Tinha o acento. Aqui, a unidade de medida é sem acento, né? Do mesmo jeito o Kelvin, que eu tinha comentado com vocês na aula, né? Quando você se refere à unidade de medida, o Kelvin é escrito com letra minúscula, né? E o símbolo é o K maiúsculo. Se você colocar o K maiúsculo no nome por extenso, está se referindo ao sujeito, né? Então, não é o caso aqui, você tem que escrever com minúsculo se for escrever por extenso. E o mol? Aí está aqui, ó, o plural do mol é mols, tá? Isso aqui, é claro, não é uma regra gramatical, né? Esse mol é uma unidade de medida. Então, a finalidade dele, para preservar a aplicação prática, né, é mais conveniente você usar o plural com mols. Então, a regra de formação de plurais dos nomes das unidades de medida não seguem as regras gramaticais. Isso é ruim, né, porque a tendência nossa é pronunciar, ler as unidades usando as regras gramaticais que a gente conhece, mas aqui não é o caso, tá? Então, a gente não deve escrever moles, tá? O plural estabelecido pelo Inmetro, né, por uma atribuição do Inmetro, né, isso é uma atribuição legal, é por lei que ele faz isso, ele não faz isso por acaso, né, ele tem atribuição legal de fazer isso, com determinação do Cometro. O Cometro é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, é um conselho, né, que aconselha o Estado brasileiro, né, e a partir daí o Inmetro define. Então, definiu, o plural é assim, ponto final, tá? É uma definição por lei, tá? Não segue a regra gramatical, porque o que você quer preservar é a aplicação da unidade de medida e não a regra gramatical nesse caso. Isso é chato, mas, enfim, a gente tem que conviver com isso, né?